Shalom, amados. Estamos lendo o livro Casas de Glória, de Jeremiah Johnson. Capítulo 7. O DNA do cenáculo. Casas de glória estão surgindo por toda a terra. Elas são edificadas no fundamento de Jesus Cristo e estabelecidas por apóstolos e profetas. Os ministérios de fundamento. Ver Efésios 2, versículo 20. Pastores, mestres e evangelistas, ministérios de construção, irão trabalhar juntos de forma que todos os 5 ministérios possam treinar e equipar os santos para a obra como nunca visto antes. No momento em que isso acontecer, nós veremos um tremendo crescimento da humildade e maturidade no corpo de Cristo. De fato, um odre bíblico está sendo formado, que é estabelecido na equipe ministerial, na família e na paternidade. Uma das qualidades mais essenciais de uma casa de glória é a atmosfera, a temperatura espiritual, criada em cooperação com o Espírito. Eu chamo isso de DNA do cenáculo. A adoração de entretenimento e a oração sem poder nunca funcionarão dentro de uma verdadeira casa de glória. A igreja do primeiro século, no livro de Atos, nasceu em uma reunião no cenáculo e deve ser vista como um modelo para as verdadeiras testemunhas do reino. Ver Atos, capítulo 2. Francis Chan identifica corretamente essa abominável transformação do modelo bíblico que está ocorrendo em muitas igrejas quando ele diz: quando se trata de referência do sucesso nos cultos das igrejas, a importância da frequência superou a ação do Espírito Santo. O modelo de adoração baseado no entretenimento foi amplamente adotado nos anos 1980 e 1990. Embora contribua para nos libertar do tédio por mais ou menos 2 horas por semana, esse modelo encheu nossas igrejas de consumidores preocupados apenas com eles mesmos, em vez de servos dispostos a qualquer sacrifício e em constante comunhão com o Espírito Santo. O Tabernáculo de Davi. Em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, de acordo com Amós 9, verso 11, o dia virá em que Deus reconstruirá e restaurará o tabernáculo caído de Davi, o qual é uma sombra e modelo para Cristo e sua igreja. É essa visão de um acesso ilimitado, sem as cortinas e véus, que atrai a igreja do Novo Testamento às águas profundas da verdadeira oração e adoração. Uma oração e uma adoração vertical realmente matam o espírito de entretenimento na igreja, porque convidam as pessoas a se engajarem com Jesus Cristo em seu trono, ao invés de se engajarem com um líder de adoração em uma plataforma. Uma adoração corporativa nunca foi destinada a ser o meio para a pregação. Ao invés disso, a adoração tem fim em si mesma. Nós fomos criados para dar a glória, honra e o louvor a Jesus Cristo. O modelo de igreja do entretenimento cria encontros nos quais as pessoas são ensinadas a como participar dos cultos, ao invés de aprenderem a como se mover em poder e nos dons do Espírito Santo. Os ministérios dos apóstolos e profetas são tão centrados em Cristo que não podem operar adequadamente em uma casa onde a adoração e a oração estão centradas no homem. Quando os cânticos de adoração e intercessão se concentram na autogratificação e necessidades pessoais, há uma interferência na graça e na unção que Deus derramou sobre os seus edificadores de fundamento. Apóstolos e profetas se recusam a ser pioneiros sem a glória de Deus. Eles são alérgicos a entretenimentos, em que a prioridade máxima é atender às necessidades das pessoas. Apóstolos e profetas são baseados na presença e não orientados por programações. Sua especialidade é pegar organizações religiosas e cidades mortas e áridas e transformá-las em organismos e regiões cheias de espírito, ardentes e vivificantes. O DNA do cenáculo, um foco nítido na adoração e oração vertical, é a atmosfera certa e o objetivo dos apóstolos e profetas. O modelo de entretenimento da igreja efetivamente sufocou a vida dos jovens apóstolos e profetas. No entanto,
A resposta de Deus em um tempo de crise é sempre fornecer soluções para o seu remanescente, casas de glória para uma nova estação, oração e intercessão corporativas. Enquanto implantador de igrejas e ministro profético itinerante no corpo de Cristo, eu valorizo muito a participação em reuniões de oração corporativa para definir o sucesso, o verdadeiro fruto daquela comunidade cristã. A igreja primitiva no livro de Atos nasceu de um encontro de oração corporativa, o cenáculo, e também foi sustentada por esses encontros, de casa em casa e no templo. Nas palavras de Leonard Ravenhill, a frequência nos cultos de domingo de manhã mostra o quão popular o pregador é, e a frequência em encontros de oração mostra o quão popular Deus é. Eu aprecio conferências e cultos de domingo, mas as casas de glória aprendem a orar e lutar sem uma celebridade ou hype. Eles foram cativados pela audiência de um homem. Eu estou convencido que nós temos muitos pregadores e ministérios populares ao redor do mundo. Porém, nós temos um Deus no céu que tem sido amplamente esquecido. Precisamos nos arrepender. Além disso, precisamos ter mais pregadores e ministros que clamem aos santos para que frequentem os encontros de oração. Conforme um pregador me disse, se nós temos uma conferência de avivamento, todo mundo participa, mas se temos uma conferência de oração, ninguém aparece. Ele estava impressionado. Enquanto as nossas salas de oração estiverem vazias durante a semana e nossos cultos de domingo estiverem cheios, nós nunca teremos o terceiro grande despertamento. Oração e adoração corporativa precisam ser restauradas no corpo de Cristo. Incontáveis diversões têm distraído os líderes da Igreja dos Mandatos Bíblicos de enfatizarem a oração e o estudo da Palavra de Deus. Mike Bickle constatou com precisão: a grande doença na liderança da Igreja diz respeito aos líderes no corpo de Cristo, que não têm tempo e nem desejo por uma meditação longa e amável na Palavra de Deus e na oração. Esses líderes deveriam estar realizando diversos encontros de oração semanalmente em suas igrejas. Nada me irrita mais do que ouvir o quão incrivelmente as pessoas trabalham em sua congregação, pelas suas rendas, apenas para descobrirem que parte de seu dízimo e oferta servirá como suporte para líderes da igreja que não estão dando tudo de si em oração e estudo da palavra de Deus. Isso não é aceitável e não deveria ser tratado com tolerância. Líderes que trabalham 2 ou 3 dias da semana, que não têm uma vida disciplinada de oração e jejum, e pregam sem unção, simplesmente porque não buscam a Deus. Os membros da igreja deveriam esperar que seus líderes vivessem uma vida de oração e carregassem uma palavra fresca recebida em seu tempo gasto no cenáculo a cada semana, eliminando intercessores e grupos proféticos. Quando a liderança da igreja não participa, lidera ou interage com grupos proféticos e de intercessão em seu meio, ela silencia as fontes mais confiáveis de discernimento e revelação. No momento em que isso ocorre, um vácuo espiritual é criado, e o espírito de Jezabel inicia a sua obra repugnante. Alarmados, muitos intercessores e profetas irão começar a alertar a liderança a respeito de Jezabel e seus esquemas. Infelizmente, se esses líderes continuarem a agir com ignorância ou se recusarem a ouvir, eles se tornarão, de fato, um espírito semelhante ao de Jezabel. Consciente ou inconscientemente, eles estarão alinhados com ela. Ver Apocalipse 2, versículo 20. Sem o arrependimento da liderança que está caindo nessa armadilha, esses líderes se tornarão marionetes sujeitas a fortes desilusões, depressões e a uma incapacidade de tomar decisões necessárias no que concerne à atmosfera espiritual da igreja. Pior do que isso, uma fome espiritual começará a descer sobre os ministros cuja liderança se recusa a lidar e confrontar Jezabel e seus esquemas. A presença manifesta de Deus passará a desaparecer daquela atmosfera e, infelizmente, a maioria dos líderes sequer reconhecerá isso como um julgamento de Deus.
Jezabel quer que os grupos proféticos e de intercessão sejam encerrados imediatamente das igrejas. E não quer que os líderes participem de qualquer um desses encontros, lugares nos quais eles podem receber discernimento e revelação daqueles que Deus enviou para encorajá-los e alertá-los. O espírito de Jezabel ou fechará os encontros de oração, ou desejará controlar e liderar esses encontros. Se uma verdadeira intercessão profética não está ocorrendo nos bastidores de sua igreja, ou se a liderança não está participando de qualquer um desses encontros, é realmente provável que o espírito de Jezabel esteja trabalhando em seu meio, cultivando a oração e a adoração. Não há igrejas verdadeiramente apostólicas e proféticas, e nem mesmo autênticos apóstolos e profetas, que não enfatizam a oração e a adoração. Isso se deve ao fato de que o espírito de revelação que tais igrejas e líderes carregam e liberam somente pode ser acessado no lugar secreto. A ausência de uma vida pessoal estável e forte de oração, ou de uma cultura de oração entre indivíduos e igrejas que se reconhecem como apostólicas e proféticas, é uma clara evidência de que eles ou são ignorantes ou estão enganados em relação ao que dizem carregar. Nós precisamos de uma geração de apóstolos e de igrejas apostólicas que oram mais em línguas do que aqueles que se dizem ser cheios do Espírito. Ver 1 Coríntios 14, verso 18. E nós temos que ter uma geração de profetas e igrejas proféticas que intercedem ao Senhor dos Exércitos sem cessar. Ver Jeremias 27, verso 18 e 1 Tessalonicenses 5, 17. Um apóstolo ou profeta, líder de uma igreja apostólica e profética, que não tem uma cultura sólida de oração ou uma séria ênfase no lugar secreto, simplesmente não é um apóstolo ou profeta bíblico. Vamos nos humilhar e nos voltar para essa palavra de Deus. Nós precisamos ter o mandato de Efésios 1, 17 restaurado na Igreja Global. Paulo e os outros apóstolos não estabeleceram na igreja os cultos de domingo, um estudo bíblico no meio da semana ou um encontro nas casas e chamaram isso de implantação de igreja. Eles implantaram casas de encontro onde a oração e a adoração a Jesus Cristo eram a primazia acima de qualquer outra atividade religiosa. Essa é a razão pela qual Jesus se refere à casa de seu pai como uma casa de oração. Marcos 11, 17. Esteja vigilante em relação às casas de glória emergentes ao redor da terra, casas com uma atmosfera cheia da fragrância fresca de verdadeiros adoradores que não estão lá para se entreter, mas para derramar sua adoração diante de Yahvé. O foco deles estará naquele que está assentado no trono, e não em seu líder ou banda de adoração favorita. Uma intensa devoção pelo noivo irá recair sobre a noiva e irá bagunçar a ordem do culto. Dias virão em que o clamor pelo derramar do Espírito Santo no cenáculo será tão grande que agendas e relógios não vão importar mais. Quando as casas de glória se tornarem mais baseadas na presença do que nas programações eclesiásticas, os dons do Espírito Santo começarão a operar entre as pessoas como jamais visto antes. E será glorioso. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos.